Estava ali na cozinha agora há pouco e o Espírito Santo de Deus falou fortemente ao meu coração: meu servo, inicia um jejum e ensina o meu povo a jejuar, a se humilhar perante Deus. E eu falei: meu Senhor, já são mais de 2 horas da tarde. Eu vou iniciar um jejum? Bem, para que os irmãos possam entender, na minha cabeça ficava assim: algumas pessoas dizem que o jejum ele tem que ser iniciado assim que se acorda. Outros pastores já dizem que iniciam o jejum durante a madrugada. Bem, eu vou falar a forma que eu faço, né? Desde quando Deus me resgatou e me chamou, já contei aqui no canal que ao ser resgatado pelo Senhor, eu sofria de enxaqueca diariamente, todos os dias. E o Senhor passou uma receita. Esta consagração em jejum era feita assim que acordava, né? Assim que acordava, onde eu fazia uma consagração em jejum, louvava, orava e meditava em 5 capítulos da Palavra de Deus todos os dias. Isso assim que acordava, tá? Porém, depois o Espírito Santo me trouxe uma lembrança muito forte ao meu coração, onde o batismo com o Espírito Santo e até mesmo alguns dons espirituais foi recebido através desse jejum que eu vou explicar agora. Eu iniciava um jejum a partir das 2 horas da tarde, porém, eu sempre entendi que o jejum espiritual bíblico é a partir de 24 horas. E o que eu fazia? Fazia aquela refeição ali, né? Eu só almoçava às 2 horas da tarde e iniciava o jejum e virava às 24 horas. Feitas as 24 horas, eu encerrava, se alimentava, bebia um pouco de líquido e iniciava outro jejum. E assim todos os dias. Fazia um jejum, 24 horas, almoçava, comia, bebia água e iniciava outro jejum, virando às 24 horas de novo, entregava, se alimentava, bebia líquido e virava outro jejum novamente. Porém, o Espírito Santo me trouxe essa lembrança ao meu coração e disse o seguinte: cada um eu uso de uma forma, né? Esses dias eu estava tentando fazer propósitos mais longos. Chegamos a fazer um propósito de 13 dias, né? Eu entendo que o propósito é diferente do jejum, tá? Você não concordar comigo, né, não nos torna inimigos. Porém, eu penso assim: o jejum bíblico espiritual é a partir de 24 horas, sem comer e sem beber, tá? O jejum aí do mundo tem jejum intermitente, tem jejum que come não sei o que, tem jejum de não sei o que, tem jejum de 30 minutos, jejum de 1 hora, jejum de não sei quantas horas, tá? Nós não estamos falando aqui de um jejum para emagrecer, nós estamos falando aqui de um jejum, né, mundano, jejum espiritual. E outra coisa, se você tiver com o pensamento de fazer o jejum para emagrecer, nem faça, porque Deus ele não vai receber, tá? O jejum espiritual é sem comer e sem beber. Jejum, diferente do propósito. Eu entendo que o propósito, você faz uma separação das coisas que a sua carne gosta, né? Porém, com as limitações. Até um propósito eu indico para aquelas pessoas que não podem ficar sem beber ou de tantas e tantas horas ter que se alimentar. Tem pessoas que têm que comer de 3 em 3 horas, cada caso, seu caso. E eu entendi claramente quando o Espírito Santo disse: cada um eu uso de uma forma, cada um eu falo de uma forma. Eu não posso dizer para você fazer um jejum de 3 dias sem comer e sem beber, que eu não sei das suas condições, tá? Então essa direção foi dada pelo Espírito Santo. E quando eu questionei: Senhor, são 2 horas da tarde, eu vou comer? Eu nem lembrava desse jejum. Na hora eu não lembrei, eu só lembrei de questionar: Senhor, mas são 2 horas da tarde. Aí ele trouxe toda essa lembrança e me deu uma passagem muito conhecida de Elias. Muitos conhecem, né? Mas vamos apenas aqui fazer uma breve meditação para que você possa entender melhor. 1 Reis, capítulo 19, somente o versículo 8, diz o seguinte: a palavra do Senhor: ele se levantou. Ele aqui é Elias, tratando de Elias. Ele se levantou, comeu e bebeu. Olha só. Então entendemos aqui que Elias, antes de iniciar aquele jejum, que ele vai fazer aqui um jejum longo de 40 dias e 40 noites,
Você vê a confirmação disso no próprio capítulo 19. Depois eu sugiro você a conhecer toda a história onde Elias é ameaçado ali por Jezabel, foge, entra na caverna. É uma passagem linda. Depois você pode estar meditando. O objetivo desse vídeo aqui é falar sobre o jejum. Depois você pode estar meditando em 1 Reis capítulo 19 completo. É uma história linda, 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 e o Senhor vai falar fortemente contigo, né? Então, ele comeu e bebeu e depois iniciou o jejum. Entenda que ele comeu e bebeu, mas ele foi iniciar um jejum longo. O próprio anjo, anteriormente manda ele comer e beber. E diz a Bíblia que com a força daquela comida, ele caminhou em jejum, né? 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Continuando a palavra do Senhor, olha só. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então não é errado você fazer a sua alimentação e iniciar um jejum. Porém, eu faço uma observação aqui, que não é errado você fazer a sua alimentação e iniciar um jejum longo. Elias fez 40 dias e como eu costumo dizer aqui no nosso linguajar do Nordeste, não foi nessa molezinha, né, que muitos fazem aí, vou fazer um jejum 1 hora, além de ser 40 dias e 40 noites, ainda foi andando, caminhando, não foi paradinho, quietinho não. Então eu não considero errado você fazer uma alimentação, comer e beber líquido, né, e iniciar um jejum, desde que seja um jejum longo, no mínimo a partir de 24 horas, que é o jejum bíblico, o jejum espiritual, né? Então, como que eu posso fazer para estar iniciando? Eu não posso dizer para uma pessoa iniciar de imediato um jejum de 24 horas, porque nem eu foi assim, né? Eu não posso ser um fariseu. Os fariseus, eles colocavam fardos pesados sobre o povo que nem eles mesmos conseguiam carregar, né? Nem eles mesmos cumpriam aquilo ali que eles estavam falando. Então, lembra que anteriormente eu falei como é que eu fazia? Né? O Espírito Santo foi que colocou no meu coração, né? Infelizmente eu falo isso triste, não foi um pastor que me ensinou a jejuar, não foi em uma congregação que eu aprendi. Infelizmente, até hoje eu não escuto isso nas congregações, pastores ensinando. De poucos, são poucos, a gente conta nos dedos e cita aquele ali da igreja ali, aquele ali da igreja ali, e ainda ensina, poucos ensinam, né? Esses dias tivemos, né, a tristeza, meu coração se apertou ao ouvir uma irmã já de muito tempo dentro de uma congregação onde eu não vou citar o nome, né, por respeito também, e eu acho até errado estar citando o nome de igreja, placa de igreja, né, e ela dizia que nunca nenhum pastor ensinou ela a jejuar, né, e estamos acompanhando essa irmã até hoje, ensinando ela no jejum, nos propósitos, né, e para honra e glória do Senhor, ela vem se fortalecendo espiritualmente, né? E eu fiquei, nossa, meu Deus, Senhor, olha como está a tua igreja. Os pastores não ensinam mais a jejuar, os pastores não ensinam mais a se consagrar, né? Quando eu iniciei a minha caminhada ali em 2007, né, me batizei em 2009, eu me lembro muito bem, o pastor Ricardo Santiago. E, nesse caso a gente pode citar o nome, né, que são coisas benéficas, né? O pastor Ricardo Santiago, ali da Assembleia de Deus, tinha as consagrações, né? As consagrações durante a manhã, né? Era 1 hora só de consagração, mas tinha, né? Ao acordar, se consagrar, né? Se consagrar em jejum. Deus, ele recebe a consagração, irmão, embora seja pouco tempo, é claro que recebe. Deus, ele vai receber a sua consagração, vai receber o seu jejum, vai receber o seu propósito. Deus, ele vai receber tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Entenda, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, ele já sabe que você vai conseguir fazer. Alguns dias atrás, aliás, o Espírito Santo me disse para fazer um jejum de 3 dias sem comer e sem beber, né? E eu dizia o seguinte, olha, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Todos os propósitos e jejuns guiados pelo Espírito Santo de Deus, eu consegui fazer. Algum tempo atrás, o Espírito Santo disse, tantos dias que foi o propósito de 13 dias, né? Na verdade era 14 dias, né? E consegui fazer, né? O primeiro propósito longo que eu fiz, se não me falha a memória, foi 3 dias. O propósito, como eu falei, é diferente do jejum. Você vai renunciar o que a sua carne gosta, o tipo de comida, né? E eu fiz esse propósito só com água, tá?
Eu entendo, alguns dizem que é jejum, eu digo que é propósito, eu entendo como propósito, e Deus ele recebeu, se alegrou e respondeu com fogo, e eu fiquei muito feliz com isso. Foi o meu primeiro propósito longo, de 3 dias só com água, né? Eu entendo assim, meus irmãos, tá? Se eu tiver errado, eu penso assim. Eu penso assim, e como eu falei anteriormente, pensarmos diferente não nos torna inimigos. Quem não se lembra de Pedro e Paulo? 2 apóstolos já, Jesus já tinha subido aos céus, já tinha descido o Espírito Santo, e apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo pensavam 2 coisas diferentes. O apóstolo Paulo pensava acerca de que não precisava mais se circuncidar, e o apóstolo Pedro pensava assim, que tinham que se circuncidar, todos os judeus, todos aqueles que fossem aceitar Jesus tinham que se circuncidar, e ficava essa questão entre os dois. Porém, os dois não eram inimigos, um pensava de uma forma e outro pensava de outra forma, né? Os 2 apóstolos de Jesus Cristo Nazareno. Olha que forte isso, Decatubiá Salamá. Então, eu iniciei o jejum, né? Foi assim que acordava, né, escovava os dentes, lavava o rosto ou tomava um banho, né, e iniciava ali, louvava a Deus, louvava a harpa cristã, orava. Não tem como você iniciar um jejum sem louvar, sem orar e sem ler a palavra de Deus. Não é jejum, você está passando fome, tá? Então você tem que estar na presença de Deus. O jejum é para você estar perto de Deus, mais próximo das coisas espirituais e mais distante das coisas desse mundo, né? Então, louvava, orava e meditava na palavra do Senhor. E era assim, 5 capítulos por dia. Aí, de tanto fazer, o organismo ele se acostumou. Virou um hábito, né? Hoje, nós quando vai tomar café, pronto, eu tomei café agora há pouco. Agora são 3h39. A hora exatamente que eu estou gravando esse vídeo agora são 3h39. Mas eu estava tomando café ali, acho que já era 2 horas. Então já virou um hábito já, né? Já o costume já, né? Então, eu estou falando a forma que eu fiz, e que você ore a Deus para que o Espírito Santo possa te guiar a você jejuar, né? A você jejuar e se consagrar para Deus cada vez mais e mais, né? Faça um propósito com Deus de começar a jejuar, né? Então, você começa, eu vou dar uma orientação e você ora a Deus: Senhor, fala comigo para me fazer do jeito que o seu Espírito Santo colocar no meu coração, porque cada um, Deus usa de uma forma, né? Então você vai, ao acordar, você tira um tempo, só faz iniciar, não diz um período, não diz um período de tempo. Não diz, eu vou fazer tantas horas, eu vou fazer não sei quantas horas. Não. Você que está começando, Satanás ele vai investir pesado para você quebrar. E isso vai te desmotivar você quebrando. Então eu sugiro você não dizer hora. Não diz, eu vou fazer tantas horas, porque Satanás vai investir pesado, né, nessa quantidade de horas para você quebrar. Então não diga a hora, só inicia. Pai, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim. Lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro, unge a minha cabeça com teu óleo. Ó Senhor, me reveste toda a armadura de Deus. Eu inicio esse jejum em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não que Satanás ele não vai te tentar durante esse período, ele vai. Mas ele, sabendo o horário específico, ele vai investir mais pesado ainda para você quebrar. E qual é a estratégia de Satanás? Olha só, revelação. Desceu fresquinha, viu? A estratégia de Satanás é desmotivar aquelas pessoas que estão começando. Vai quebrar uma vez, vai quebrar outra, vai quebrar outra. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Experiências pessoais. Quebrei jejuns várias vezes, meus irmãos. Eu não vou abrir aqui um vídeo aqui para inventar mentira, não. Eu sou um ser humano falho, fraco, miserável, pecador. Então eu quebrei inúmeros jejuns e propósitos, e aquilo me desmotivava, me deixava triste. Uma vez a minha esposa até presenciou, eu entrei aqui no quarto e comecei a chorar porque estava fazendo um propósito errado, né? Então Deus ele foi ensinando cada vez mais. Então eu sugiro você não dizer a quantidade de horário, porém uma observação muito importante me veio agora ao coração para falar: quando você iniciar o jejum, você não vai entregar na primeira vontade que você tiver de comer, não vai não. Você, tá vendo ali a comida ali, eu vou entregar, bateu a fome. Então você não, o objetivo do jejum é você, claro, primeiramente se aproximar de Deus, e você sabe que Deus recebeu aquele jejum quando você venceu a fome.
Você tem que ter o discernimento de duas coisas. Olha que forte isso. Tecatubiá salamá. Olha, não estou com esboço, estou nada, meu. Só estou com a palavra aqui aberta. Você tem que ter o discernimento de duas coisas durante o jejum. Primeiro, você está com fome ou você está com vontade? Eu já quebrei jejum, meus irmãos, por nem estar com fome, nem estar com sede, mas vem uma vontade muito grande. Então, você vai vencer quando você vencer essa vontade. Não é nem tanta fome, é mais a vontade. Às vezes você tá com uma vontade grande. Você já ouviu alguém dizer assim: nossa, eu tô com uma vontade tão grande de comer alguma cor doce? Pois é, essa vontade aí, só que no jejum ela vem como se fosse 10 vezes mais intensa para você quebrar. E é quando você vencer essa vontade que você vai saber que Deus ele se agradou do seu propósito. Mas só em você estar iniciando, você já vai deixar o Espírito Santo de Deus muito feliz, porque você já deu o primeiro passo. E isso que é importante, e isso é que muitas pessoas nem sequer dão, nem iniciam. Uns dão a desculpa de que não sabe, outros dão a desculpa de que o meu pastor não ensina. E se o Espírito Santo de Deus permitir, vamos estar fazendo aqui uma série de vídeos falando sobre jejum, propósito e consagração, se assim o Senhor permitir, né? E quem quiser falar, quem quiser criticar, que critique, né? Mas foi algo que me veio forte ao meu coração. Eu estava ali na cozinha e o Espírito Santo falou no meu coração: meu servo, inicia o meu povo a se humilhar, ensina o meu povo a jejuar, ensina o meu povo a se consagrar. Então, quem não gostou, eu já estou acostumado com as críticas, com as calúnias, com as difamações. Então, eu só peço a Deus que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque se Deus mandou eu fazer isso é porque infelizmente os pastores nas congregações não estão fazendo mais. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Inicie o jejum agora mesmo. Toma aí um copinho d'água, come uma bolachinha, escova os dentes. Inicie o jejum agora mesmo, assim que você vê esse vídeo. Senhor, inicie esse jejum agora. Você vai deixar o Espírito Santo de Deus muito feliz. Muito feliz. E o diabo será envergonhado, porque você vai começar a se encher do poder de Deus, a tua mente vai se abrir, você vai começar a ler a palavra de Deus e entender cada vez mais e mais as coisas espirituais e vai se desligar das coisas carnais. Que Deus te abençoe e te guarde.